O Vasco fez reunião nessa terça-feira com o Racing por Sosa. E Lamacchia, de acordo com a imprensa argentina, participou das tratativas. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Tottenham tenta vender Richarlison, um atacante brasileiro de 29 anos de idade, tem só mais um ano de contrato, interessa ao Galatasaray da Turquia. Houve uma especulação de que a Juventus da Itália também estaria de olho no centroavante. O Richarlison, na última temporada do futebol inglês, disputou 43 jogos, 12 gols e 5 assistências. Desses 43 jogos, 29 como titular, 14 na condição de reserva. O Richarlison ganha 3 milhões e meio de reais mensais e está avaliado em 25 milhões de euros. A pergunta que eu deixo para você: o Richarlison não caberia em clubes de futebol no Brasil, a julgar pelos 28 milhões de euros que o Almada vai custar ao Flamengo se o negócio for fechado, os 35 milhões de euros que o Zenit pede no Luiz Henrique? Será que o Richarlison por 25 milhões de euros não seria um reforço interessante? Estou muito curioso para saber a sua opinião. Vale a lembrança de que o Richarlison já se manifestou diversas vezes e declarou-se torcedor do Vasco da Gama. E o Vasco fez e fará outra reunião com o Racing na tentativa de fechar a contratação de Santiago Sosa, volante barra zagueiro do time argentino, que participou como titular e capitão na partida dessa terça-feira lá no Campeonato Argentino contra o Rosário Central. Importante contar que o Admar Lopes havia ido no início dessa semana lá para a Argentina para tentar finalizar esse negócio, que deve custar algo na casa dos 7 milhões e meio de dólares. E o jornal Clarín, também da Argentina, afirmou que Marcos Lamacchia, o cara que negocia a compra da SAF do Vasco, também está em Buenos Aires para participar ativamente das negociações. Depois da partida do Racing, o técnico Juan Pablo Voivoda, que dirige o time, falou sobre a possibilidade de perder o Sosa, abre aspas para ele: eu não vou atrapalhar a trajetória de ninguém. O Sosa é uma referência e eu o quero no meu time, mas sou compreensivo. Ele teve ofertas e se o Racing se desfizer dele, vamos sofrer. Mas é preciso se adaptar ao contexto do futebol argentino. 7 milhões e meio de dólares. A última oferta do Vasco, o Racing quer 50% dessa grana à vista e o restante dividido em apenas 2 parcelas que seriam pagas numa distância de 6 meses. A tendência é que essa novela termine nas próximas horas. O que mais vocês querem saber? Bora lá responder a perguntas, dúvidas. Já tem superchat, né? Opa, começamos rápido hoje. Luciano Ribeiro, boa noite, Nicola. Novidades sobre o Vasco. Deixa eu mandar uma mensagem, Luciano, para o Pedrinho. Pedrinho não costuma responder muito rápido, mas vai que, né? Nessa live a gente ainda consegue trazer a resposta do Pedrinho ainda durante a live. Boa noite. Se tiver alguma atualização, a gente já conta ainda durante a live, tá bom, Luciano? Obrigado pela pergunta. Só um rápido detalhe: o jornal Clarín da Argentina chegou a publicar que Marcos Lamacchia, o responsável pela compra da SAF Cruz Maltina, está em Buenos Aires, ao lado do Admar Lopes, na tentativa de fechar acordo com o Racing, tá? Existe uma dúvida do Racing em relação à capacidade financeira do Vasco. O Racing já tomou calote de 2 clubes brasileiros e não gostaria de tomar um terceiro. Então, a presença do Marcos Lamacchia, filho do Zé Roberto Lamacchia, cujo patrimônio está avaliado em 8 bilhões de reais, isso acho que fortalece a negociação. Ontem, Juan Pablo Voivoda, o técnico do Racing, depois de uma partida do time em que o Sosa foi titular e capitão, o Voivoda também falou meio que em tom de despedida, que não estava lá para barrar nem atrapalhar os planos de ninguém, enfim. E o Vasco da Gama segue em busca de reforços. Gabriel Bosquilha, que vive a melhor temporada da sua carreira, foi oferecido nos últimos dias ao Cruz Maltino, o meia revelado no São Paulo, com passagem por clubes grandes do futebol europeu. Hoje tem 30 anos de idade e defende o Operário, que joga a segunda divisão do futebol brasileiro. O Gabriel Bosquilha já havia sido eleito o melhor jogador do Campeonato Paranaense e na Série B tem 10 gols e 1 assistência em 18 partidas, números de fato bem interessantes. Há necessidade de pagar uma quantia para tirá-lo do Operário.
O Vasco da Gama analisou a situação, mas entende que há oportunidades melhores no mercado. Se essas negociações com outros meias não avançarem, Bosquilha pode voltar a ser uma opção, mas nesse momento o Cruz Maltino entende que precisa contratar jogadores de mais destaque. Importante registrar que Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, está na Argentina tentando solucionar a questão envolvendo Racing e Santiago Sousa. A tratativa com De Ossa do Betis segue emperrada, porque o clube espanhol pretende contratar jogadores para a posição antes de liberar o volante colombiano. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que recusou proposta da Europa por um lateral que é reserva. Paulo Henrique, que já foi jogador da seleção brasileira, perdeu espaço para o Pumita Rodrigues e chamou a atenção nos últimos dias do PAOK. A equipe grega fez uma proposta que não teve valores revelados. Cruzeiro, ou melhor, o Vasco já descartou a negociação, alegando que as cifras estão abaixo daquilo que se imagina. PH soma 22 partidas, nenhum gol e 2 assistências na atual temporada, tem sido muito mais reserva do que titular. Contrato até dezembro de 2027, está avaliado no Transfer Marketing em 6 milhões de euros. Só para completar, lembrar que o Vasco nos últimos dias também já havia descartado propostas por Inestrosa e Brenner, ambos atacantes. O Cosmo Paulo quer saber sobre Vascão. Tem muitas notícias sobre o Vasco. Deixa eu começar pela última. O Vasco recusou nas últimas horas uma proposta do PAOK da Grécia pelo Paulo Henrique, lateral direito, de 30 anos de idade, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira, mas que perdeu espaço no Vasco. A verdade é que depois que o PH foi para a seleção, o futebol dele afundou, né? E isso acontece com muita frequência por aqui. O cara é convocado para a seleção, volta para o time dele e despenca. Hoje o PH é reserva do Pumita, né? Ainda assim, a proposta que não teve valores revelados foi recusada. O PAOK vai precisar melhorar sua condição se quiser ficar com o PH em definitivo, tá? Não falei para vocês, mas os superchats terão prioridade. Mandou superchat, a gente para o que está fazendo e responde na hora os superchats. Então, se você quiser ter sua pergunta respondida, é só mandar o superchat. O Luciano Ribeiro. Boa noite, Nicola. Novidades sobre o Vasco? Deixa eu fazer uma grande atualização, um catadão de notícias do Cruz Maltino. O PH virou alvo de uma proposta do PAOK da Grécia, o valor não foi revelado, o Vasco descartou, mesmo com o PH hoje sendo reserva, o jogador está avaliado em 6, 7 milhões de euros. O Vasco tem algumas prioridades para reforço. Zagueiro, volante e centroavante são hoje as peças-chave, né? Para a função do volante, o Sousa é o principal nome, é por isso que o Admar Lopes está lá na Argentina tentando uma solução desse problema com o Racing. O De Ossa, no Vasco, já sinalizou que a paciência acabou. O Betis reluta, dizendo, eu não posso te liberar um jogador, sendo que eu tenho um jogador machucado e não consegui avançar em contratações para esse atleta, para essa posição. Se você quiser esperar bem, se você não quiser esperar também, fica sem o De Ossa, tá? Em relação a zagueiros, vários nomes foram especulados. Hoje o Diego Carlos do Fenerbahçe parece ser a opção mais plausível, não é barata, tá? Em relação a atacantes, o Lúcio Rodrigues ficou bem distante, jogador caríssimo. Custou 13 milhões de euros ao Bahia, que o vendeu por mais de 20 milhões de euros. Esse cara não vale nem a pau isso. Enfim, e o Taremi é outro que também tem sido ventilado, especulado. O Danilo Barbosa, do Aula, da segunda divisão da Arábia Saudita, poderia ser uma alternativa caso as conversas pelo De Ossa não avancem, embora sejam condições meio diferentes, né? O De Ossa mais primeiro volante, o Barbosa mais segundo volante, enfim. Mas os caras estão tentando movimentar e buscar com o dinheiro do Lamáquia reforços para o segundo semestre. Nicola, tem novidades do Vasco? Já falei a respeito da proposta recusada em relação ao PH. O Vasco mandou o Admar Lopes para a Argentina para tentar finalizar a compra do Santiago Sousa. Tinha uma reunião marcada com representantes do Racing nessa terça-feira, ainda não consegui nenhuma atualização sobre o tema, tá? Em relação a atacantes, o Lúcio Rodrigues, ex-Bahia, era uma possibilidade, mas está mais distante. O Taremi, centroavante que já foi do Porto e da Inter de Milão, foi oferecido. O problema é que o pacote Taremi é extremamente caro. Jogador iraniano de muitos gols e salário astronômico lá no Olympiacos. O que se percebe é que com o Marcos Lamáquia, ainda que ele não tenha comprado o clube, mas já colocando dinheiro, ele conseguiu inclusive fazer um empréstimo com a aprovação da Justiça. O Vasco vai mudar de patamar e vai pensar em reforços mais caros. Deixa eu contar mais uma. O Bosquilha, meu atacante revelado no São Paulo, com passagens por clubes do exterior e que vive o melhor momento da carreira dele, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paranaense, já tem 10 gols e uma assistência na Série B, jogando pelo Operário.
o Bosquilha foi sugerido para o Vasco da Gama. O nome não foi descartado, mas há uma série de outras prioridades. O Vasco está pensando em jogadores maiores, tá bom? O canal Tática Vasco, boa noite, Nicola, passa lá no Tática Vasco, tem indicações de excelentes jogadores que poderiam estar vestindo a camisa do Vasco para formar um time competitivo. Então fica a sugestão aí para vocês, canal Tática Vasco, tá bom?